بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، prezados irmãos, prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar sobre um tema que avancei na minha página do Facebook em forma de um texto curto, que eu chamei dois idiômetros, que significa uma ferramenta para nós medirmos as tendências na nossa comunidade em relação à geração daquilo que são dojides. Quais são as tendências? O que é que gera? O que é que continua a manter, a insistir, a persistir neste problema de dojides? O que é que nos coloca estagnados na questão de dojides? O que é que dificulta a solução deste problema na nossa comunidade? Então, eu havia avançado lá com uma fórmula que eu chamei de dois idiômetros. Quer dizer, o metro ou a medida para calcular ou prever ou entender as tendências em relação aos dojides. Então, foi uma palavra inventada apenas, não é? Mas a ideia era simples. O que eu transmitia era o seguinte: é que quanto mais for a autonomia dos ânimos e menor for a interferência de leigos em matérias de din, mais flexível se torna para a aceitação de um novo posicionamento como é a lua universal. Por outro lado, quanto menor for a autonomia dos ânimos e maior for a interferência de leigos nas questões de din, aí notaremos que maior será a tendência conservadora ou a tendência de rigidez na continuidade do princípio da lua local. Então eu quero explicar isto, porque que eu cheguei a esta conclusão. Na verdade, eu cheguei a esta conclusão depois de escrever um artigo longo, que achei longo e não publiquei, mas pronto, inshallah no momento próprio eu vou publicar. Então cheguei a uma conclusão e eu quero partilhar convosco agora qual foi o raciocínio que me levou a chegar a essa conclusão. Prezados irmãos, é preciso perceber que o dogmatismo, o fanatismo, a inflexibilidade, a rigidez, muitas das vezes se confunde com religiosidade. Muitas das vezes se confunde assim. Mas, na verdade, a rigidez, muitas das vezes, ela é fruto da ignorância, da falta de conhecimento. E eu quero conversar apenas sobre isso, é uma conversa. Vamos imaginar, por exemplo, um dilema que pode acontecer, que eu estou a criar, entre o médico tradicional e o médico profissional. O médico tradicional, o curandeiro, e o médico profissional, o científico. Então, imagine que tenta observar os dois. Vai notar que o médico tradicional, em relação ao corpo humano, ele é mais rígido. Ele é mais, vamos lá dizer, conservador. Por exemplo, ele não permite a interferência no corpo. Ele não aceita que o corpo seja violado, que haja uma intervenção no corpo humano. Ele faz seus tratamentos tradicionais com base em ervas, com base em raízes, com base em sopros, com base em suas técnicas. Mas ele nunca ousa em penetrar o corpo humano.
uma cirurgia, por exemplo, ele não vai ousar em abrir o corpo humano. Ele defende a santidade, a integridade do corpo, a santidade deste corpo, a inviolabilidade do corpo, tá? E ele vai defender este princípio de que este corpo é inviolável até a morte do paciente. Ele arrasta aquele paciente, não pode, vai curar, vai fazendo aquelas coisas que ele faz, são várias, que o curandeiro ou o médico tradicional vai fazendo. Mas ele nunca ousa intervir de forma mais audaz, ou por exemplo, uma cirurgia. Então ele defende a integridade do corpo, ele continua com o corpo sagrado. A santidade do corpo é mais intensa no médico tradicional. Por quê? Porque o médico profissional tem alternativas, tem várias alternativas. Tá? O médico tradicional faz um diagnóstico, o médico tradicional adota medidas preventivas, prescreve medicamentos, comprimidos, xaropes, dieta, tem todas essas alternativas, mas também pode prescrever uma intervenção cirúrgica. É preciso abrir este corpo. E pode ir mais ainda, é preciso amputar um órgão, um membro, é preciso cortar um membro, é preciso tirar parte de um órgão, é preciso invalidar um órgão. Todas essas são alternativas que o médico tem. E não só, o médico chega também a uma conclusão de que não, aqui há pouco que se possa fazer, mas mesmo assim existem aquelas que são medidas paliativas que visam mais ou menos garantir que a morte dessa pessoa seja digna, sempre com menos dor, acompanhar o paciente até a sua morte. Está claro? O médico profissional tem um leque de alternativas que o médico profissional tem um leque de alternativas que um médico tradicional não tem, que o curandeiro não tem. Esta é apenas uma comparação. Então, enquanto que o médico tradicional ele vai defender a santidade do corpo até o fim, o curandeiro, a inviolabilidade do corpo, leva isso até o fim. O médico profissional defende a santidade da vida, não necessariamente do corpo. Porque vezes já em que devemos eliminar algumas partes do corpo para salvaguardar a vida. A diferença entre esses dois é que o médico tem muitas alternativas, comparando com o tradicional ou curandeiro. Perceberam isso? Vamos para a nossa realidade. Quando intervimos, quando colocamos leigos, pessoas leigas, em frente de aspectos de dino, acontece a mesma coisa. O fenômeno é o mesmo. É que o dino se torna mais rígido, está claro? Não há flexibilidade. Porque o leigo não conhece as alternativas que o dino dá para mudar de uma posição para outra. Um alim muda facilmente. Um teólogo, um jurisconsulto, um faqih, ele muda com muita facilidade dentro dos limites, parâmetros estabelecidos pelo dino, porque o dino deu várias alternativas. Mas o homem leigo não. O homem leigo fica na forma. Não pode mudar, sempre fizemos assim. Então, há de notar este tipo de discurso da pessoa que é leiga. Não. Nossos antepassados fizeram assim, sempre fizeram assim. Eles não têm uma alternativa, não muda. Ele não se permite mudar. Sabe por que o leigo e o curandeiro não mudam? É que diante da nova situação eles estão perplexos, não sabem o que fazer. O curandeiro, se você abre o corpo humano diante dele, ele é capaz de fugir, já não sabe o que fazer com aquele corpo, ele está limitado. O mesmo acontece com uma pessoa leiga diante dos assuntos de dino. Quando você lhe põe uma situação nova, ele não sabe o que fazer, está perdido, ele prefere continuar no status quo, manter a situação como estava, não muda nada, porque essa situação nós conhecemos, essa situação nova desconhecem. É por isso que é preciso que essas pessoas se afastem. Imagine só que a Ordem dos Médicos fez fusão com a Metram, a Associação dos Médicos Tradicionais, na condição de que a Metram é que vai liderar. Pronto, o curandeiro é que vai liderar os médicos. Está vendo o dilema em que o médico se encontra, em que sua decisão depende de uma pessoa que não sabe, que é muito mais limitada, não é, perante assuntos de dino, do que ela, do que o médico. Acontece o mesmo na nossa situação aqui no dino. Nos aspectos de dino, nós teremos um leigo
tentando discutir no meio de álimos e tentando fazer passar seus valores conservadores ao extremo, guiados por ignorância, por desconhecimento das alternativas do din. Prezados irmãos, assim como o médico tem um leque de alternativas, o Sharia confere aos álimos, aos teólogos, aos fuqaha, aos jurisconsultos, uma série de alternativas que é para resolver e facilitar a vida da comunidade. Vamos imaginar, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala, no Sharia, os fuqahas identificam nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala aquelas regras que são chamadas azima, azaim. Azima, que é a azima, que é a regra geral na Sharia. Azima são as regras gerais. A forma original em que algo foi disposto na Sharia. A ordem como foi estipulada por Allah. Chama-se o quê? Azima. Mas além daquela azima, existe uma alternativa que é rukhsa, que é a forma concessionária ou a licença que é conferida à pessoa em certas circunstâncias. Esta licença, o leigo não sabe, não conhece, nem sabe gerir situações dessas. Ele apega-se apenas àquela forma original, geral, e pensa que ela é aplicada em todas as circunstâncias. Mas Allah subhanahu wa ta'ala estipulou situações excepcionais. Temos a regra geral, mas temos as regras excepcionais. Perante a nossa situação nova, este homem leigo não sabe. Apega-se ao conservadorismo. Apega-se ali. Fica que ele quer continuar conservador. Por quê? Não sabe lidar com a situação nova. É por isso que esta pessoa não pode estar no assuntos de din religioso, porque ele não vai saber lidar com uma exceção, por exemplo. Está claro? No Sharia existem alternativas e várias. Vamos mais. No Sharia, Allah subhanahu wa ta'ala, além de azima, de rukhsat, que é a forma original e a forma concessionária, ou a regra geral e a regra excepcional, nós também temos aspectos que regulam na vida em sociedade, no din, que é chamado, por exemplo, nós temos zarura, questões de necessidade extrema, que são importantes para mudar e alterar a situação, alterar o hukm shar'i, alterar a norma disposta na Sharia. Então, por exemplo, a zarura, que significa necessidade extrema. Um leigo não sabe identificar o que é uma necessidade extrema na Sharia. Não sabe. E que essa necessidade extrema, ela permite alterações na Sharia de uma posição para outra posição. De um hukm para outro hukm. Está claro? Ele não consegue lidar com isso, porque ele não sabe o que é zarura. Na Sharia existe a zarura, que é a necessidade extrema. Existe uma classe das coisas que se chama al-haja, al-hajiyat. Al-hajiyat, que significa o quê? As necessidades simples. Eu vou traduzir assim. Terei um outro vídeo que vou explicar cada um desses termos. As necessidades simples. Hajiyat. Temos a tahsiniyat. A tahsiniyat são aquelas questões do din que têm como finalidade o embelezamento ou adorno, cosméticas, aspectos cosméticos do din. São tahsiniyat. Tá? E, no entanto, existe também aquilo que a Sharia chama de masalih, ou maslaha, conveniência. Sharia gera conveniência. Por exemplo, eu vou dar umas regras básicas aqui. Está? Por exemplo, o Sharia dispõe a seguinte regra. Ad-darar yuzal. Os danos são por se afastar. No din, qualquer coisa que é danosa deve ser afastada. E às vezes, ao afastar essa coisa danosa, às vezes nós temos que sacrificar e mudar do azima para um rukhsat. Por causa de um dano. Temos que sair da regra geral para uma regra excepcional por causa de um dano inerente à implementação daquela regra geral. Isso o leigo não sabe fazer. Quem faz isso são ulamás. E o leigo, perante essa situação, ele fica perplexo, como o curandeiro perante o corpo aberto, exposto de um paciente. Ele não sabe o que fazer. Ali você precisa ter um médico que entende, né? Profissional, científico, que vai saber fazer uma cirurgia. É o mesmo que acontece numa situação em que nós temos que sair de uma situação geral para uma situação excepcional por zarura, por necessidade extrema. Como ele vai definir necessidade extrema?
como priorizar, não é, a necessidade, a regra excepcional sobre a regra geral. Como é que ele pode saber a necessidade de priorizar isto? Não sabe. Vamos mais. Sharia fixa as necessidades simples, que é al-hajiyat, al-haja. No entanto, nós vimos a regra que eu estava a dizer aqui, al-darar e usar. Os danos devem ser afastados no dia. Outro, al-mashaqqa, tajlibu taysir. As dificuldades numa obrigação fazem o quê? Atraem a sua facilitação. Quer dizer, a facilitação daquela obrigação. Allah alivia quando há dificuldades. E as dificuldades são avaliando a darura, o al-haja. Você define a dificuldade avaliando o grau das necessidades extremas e das necessidades simples. E depois, o contexto em que essas necessidades são aplicadas. O que é que isso significa? A necessidade extrema, de uma forma mais simples, é tudo aquilo que causa danos naquilo que são chamados de 5 grandes finalidades da Sharia. Causa danos na vida, na família, na propriedade, aquilo que causa danos na genealogia ou na descendência que é da família, mas também causa danos são al-maqasid, a Sharia, por exemplo, na propriedade, hifaz al-nafs, a vida, causam danos, perigam a vida, al-nafs, al-mal, nos bens, na propriedade, perigam a propriedade, perigam al-aql, na sanidade mental, está em risco a sanidade mental. Então estamos perante uma necessidade, mas também põe em causa, vamos lá dizer, eu tenho uma aula específica sobre as finalidades de Sharia, inshallah, também vou partilhar, para não este vídeo ficar longo. Ok, então depois descemos para o quê? Haja. Al-mashaqqa tajlib al-taysir. As dificuldades geram facilitação. Que significa? Zarura e haja podem nos levar àquela que é a regra al-darurat tubihu al-mahzurat. As necessidades tornam lícitas coisas anteriormente vedadas. Quer dizer, aquelas coisas que estavam na regra geral, como haram, passam para a regra excepcional, tornam lícitas, excepcionalmente. Al-darurat tubihu al-mahzurat. As necessidades tornam lícita o quê? As coisas vedadas. Este é um princípio de Sharia. O leigo nunca vai saber fazer isso, nem avaliar esta situação. Mais adiante. Turfa'u al-haja manzilat al-zarura. Um princípio principalmente avaliado e considerado importante na escola de Imam Abu Hanifa. Turfa'u al-haja al-amma. Imam Abu Hanifa defende que uma necessidade simples, mas que seja generalizada, ela é elevada ao grau de necessidade extrema. Subhanallah. Turfa'u al-hajatu al-amma. Al-haja, que é necessidade simples, mas que seja ama, genérica, generalizada, que é das massas. Ela é elevada, manzilat al-zarura, ao grau da necessidade extrema. É tida como uma necessidade extrema. E nós já vimos a regra da necessidade extrema, qual é? Tubihu al-mahzurat, que ela legitima, torna lícito aquelas coisas que estavam anteriormente vedadas. Aquilo que estava na categoria de haram passa, por causa dessa necessidade extrema, para halal. Como é que um leigo vai conseguir fazer isso? É por isso que o leigo não pode estar sentado, porque ele é um dogmatista, ele é quadrado nas questões de facilitação e flexibilidade do din. É por isso que ele nunca consegue trazer uma inovação. Ele é rígido naquela forma original. Mas a Sharia tem regras que nos levam a sair da forma original para uma forma excepcional. Isto os ulama's conseguem fazer. Um leigo não vai conseguir fazer. E a regra diz o quê? Turfa'u al-hajatu manzilat al-zarura. Eleva-se aquelas que são as necessidades simples, mas sejam amma, genéricas, para o grau de zarura. E quando está no grau de zarura, necessidade extrema. E qual é a regra da necessidade extrema? Az-zarurat tubihu al-mahzurat. Que as necessidades extremas tornam lícita as coisas anteriormente vedadas. Portanto, uma coisa pode estar na regra geral vedada,
mas sofrer uma exceção por causa do zarura. E se for um aspecto genérico da sociedade, por causa de aquilo que é haja al-amma, por causa de uma necessidade geral, ainda que seja uma necessidade simples. Está claro? Portanto, prezados irmãos, é isso que facilita ao alim mudar de um posicionamento para o outro. Existem várias alternativas. Existem várias formas de intervir através da Sharia, mantendo a Sharia intacta. Não é violando a Sharia. Só que um homem leigo pensa que não, nós antes fazíamos assim, agora estamos a violar, estamos a perder a nossa tradicionalismo. Ali é falta de ciência. É o mesmo que acontece com o curandeiro. Diante de um corpo doente, ele vai insistir a não violação daquele corpo, porque o corpo é sagrado. Então, a maior parte das pessoas que defendem a santidade do corpo ou da forma do corpo, aqui no curandeiro, não é? Ou da forma que é o leigo, não conhece, não sabe lidar com aquilo que são os valores, não sabe lidar com aquilo que é o espírito da Sharia, aquilo que é a Sharia, a finalidade da Sharia. Ele não conhece essa finalidade da Sharia. Assim como o médico, por exemplo, ele vela não simplesmente pelo corpo, mas pela vida. O bem do médico, da saúde, dizem, o nosso maior valor é a vida. Enquanto que o leigo é como o curandeiro, que preza simplesmente o corpo. O médico pode amputar o corpo para preservar a vida. É como os fuqaha, os alims, os ulama, os jurisconsultos no Islã conseguem ver o que sacrificar para preservar o quê? Quais são os bens mais preciosos no Sharia e que devem ser preservados, sobretudo quando estamos perante uma concorrência. E nós vemos aqui, quando chega na questão dos itens, existe uma concorrência daqueles que são os valores do Islã. Está? Nós precisamos preservar a família. Precisamos estar unidos no Sharia. Precisamos, mas ao mesmo tempo temos um conflito. Como optar entre essas duas opções? Opta aquela que vai manter unida a família. Aquilo que vai unir melhor. Além de que já expliquei várias vezes que na questão da lua local e lua universal, o princípio da lua universal é o que está mais alinhado com a Sharia, é o que une mais as famílias, é o que deve ser preservado, é o que hoje, na nossa situação atual, está mais, como posso dizer, favorece mais aquela que é a nossa união. E com os meios disponíveis que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu hoje, nós conseguimos sim levar a lua de qualquer parte do mundo, ainda mais quando estamos na mesma, aquilo que chamam de fuso horário, no mesmo ponto geográfico em relação à visualização da lua. É a questão da lua da Arábia Saudita que não tem nenhum impedimento para nós adotarmos. Portanto, está a vir aí agora o Eid al-Adha. Vem o Eid al-Adha e, por muito provável, porque já vimos que começamos mal Dhul-Qa'da, uns irmãos aqui nessa região, aqui mesmo, na nossa região apenas, Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, África do Sul, algumas pessoas, parte da comunidade não aceita a lua que foi vista nos países árabes, em grande parte dos países, vamos lá falar da África, maior parte, a maioria da África está no dia, está junto em relação à lua e vai chegar junto no dia 29. Os países árabes também, todos vão chegar juntos no dia 29, incluindo a Europa, incluindo, né, a América, todos, a grande maioria, todos eles, a lua, por exemplo, na Europa, Marrocos viu a lua no mesmo dia em que foi vista na Arábia Saudita, foi vista em Portugal, foi vista na Inglaterra. Então todos esses países estão juntos, menos algumas pessoas aqui na nossa região. Logo, provavelmente se a lua for vista no dia 29, há parte desta comunidade que não vai aceitar, ou porque estarão no dia 28 e não vão. Novamente, vamos desnecessariamente dividir as famílias. Engraçado que as famílias atualmente já estão a programar para a divisão. Já há regras que se estipulam. Se você não passa aí conosco,
nós também não passamos Eid convosco. Que vida é essa que nós estamos a criar para a nossa sociedade? É esse dogmatismo gerado pela ignorância. É por isso que a regra, sim, ela é coerente. Qual é a regra? Aquilo que eu chamei de dois idiômetros. Os dois idiômetros, que é a regra para nós avaliarmos as tendências em relação aos dois Eids. Onde maior for a autonomia dos álimos e menor ou não existir interferência de leigos, ali há mais flexibilidade e possibilidade de se aceitar a lua universal. Onde menor for a autonomia, a liberdade dos álimos e maior for a interferência de pessoas leigas que não entendem de din, maior será o dogmatismo, a rigidez e a continuidade na divisão, mesmo vai a continuidade na lua local, mesmo se isso dividir a comunidade. Prezados irmãos, esta é a minha conversa que eu trazia para partilhar convosco hoje. Eu vou continuar a fazer várias conversas nesta linha, como já disse, estou comprometido a tentar fazer ver às pessoas que não vale a pena esta divisão que estamos a criar na comunidade. Não tem fundamento nenhum, muito pelo contrário, viola aquilo que são os grandes interesses da Sharia. Um deles é a família, preservação da família, dos laços familiares, Silatul Rahim. E nós estamos a pôr em causa Silatul Rahim por causa de dogmatismo, fanatismo, rigidez de pessoas maioritariamente leigas naquilo que é a jurisprudência islâmica. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.